Nós ainda estamos estudando a segunda parte do Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, pelo Chico Xavier. Quase no finalzinho, essa segunda parte, ela vem nos revelando muitas coisas de como é a vida no mundo espiritual. Duas coisas que podem levar a gente a uma falsa interpretação de como que é a vida nessas camadas mais próximas da Terra, onde nós vamos, a maioria, depois dessa existência corpórea. Uma é achar que o espírito é um vaporzinho, um raio de luz. E o outro é achar que todos vão chegar lá na condição que chegam os espíritos que já completaram toda a sua purificação. Nós não estamos nem numa ponta, nem na outra, nem no começo e nem no fim. Então é muito variada as paisagens, as habitações no mundo espiritual, os estilos de vida lá. Esse capítulo vai falar da justiça na espiritualidade. Aqui na Terra nós temos os tribunais e nós temos os júris. E lá também, a depender do lugar onde nós estamos, o espírito também é julgado. É disso que o André Luiz vai tratar nesse capítulo, justiça na espiritualidade. Como atua o mecanismo da justiça no plano espiritual? No mundo espiritual, de certo, a autoridade da justiça funciona com maior segurança, embora saibamos que o mecanismo da regeneração vige, antes de tudo, na consciência do próprio indivíduo. Então ele está dizendo que a questão de justiça no mundo espiritual, ela é muito mais organizada, ela alcança melhor as suas finalidades do que aqui na Terra, no plano físico dos encarnados. E que por lei natural, a principal justiça, ela está na consciência de cada um. Mas, pelo que a gente vê aqui, além desta justiça, do conhecimento da lei de Deus, que está inscrito na nossa consciência, nós sabemos que tem vários espíritos e em situações diferentes de despertamento. Alguns espíritos estão plenamente conscientes já sobre a sua responsabilidade e outros ainda ignoram essa responsabilidade. Se para alguns que estão mais avançados a própria consciência aponta a necessidade de reparação quando falha, quando erra, alguns espíritos ainda acham que, estando fazendo o errado, estão certos. Então, para cada tipo de espírito, conforme a sua lucidez, conforme a claridade do seu pensamento, da maneira de entender, existe um tipo de julgamento. Para ficar mais fácil, dependendo da camada onde tiver o espírito, da dimensão espiritual, tem ali os seus julgadores. Quanto mais próximo da Terra, mais severo é o julgamento, e ele vem de fora, ele vem imposto por um outro, ou por um grupo, um conselho, um júri. E quanto mais para cima, fica pela responsabilidade individual daqueles que sabem que falharam e que só vai sentir a consciência tranquila, a paz de espírito, se conseguir se ver quite com as leis de Deus. Ainda assim existe aqui, como é natural, santuários e tribunais em que magistrados dignos e imparciais examinam as responsabilidades humanas, sopesando-lhes os méritos e deméritos. No mundo espiritual, assim como tem cidades organizadas, departamentos que organizam a reencarnação, departamentos de música e arte, departamentos de cálculos matemáticos, existem também os prédios, as edificações, e são como tribunais aqui, onde sentam os magistrados, e são espíritos que têm
um conhecimento muito profundo sobre leis, sobre a psicologia humana, sobre a questão social, para poder fazer um julgamento levando em conta todos os aspectos que o Espírito teve, todas as facilidades, todas as instruções, analisando caso a caso, separadamente. A organização do júri, em numerosos casos, é aqui observada necessariamente, porém constituída de espíritos integrados no conhecimento do direito, com dilatadas noções de culpa e resgate, erro e corrigenda, psicologia humana e ciências sociais, a fim de que as sentenças ou informações proferidas se atenham à precisa harmonia perante a divina providência, consubstanciada no amor que ilumina e na sabedoria que sustenta. Aqui na Terra, nós temos o juiz, e ele estudou o direito, a legislação humana, os auxiliares dele, mas quando é uma questão de convocar o júri, eles fazem uma convocação das pessoas que são civis. Eles intimam as pessoas a fazer parte do júri. Claro que antes deles chamarem alguém para fazer parte do júri, eles vão ver se a pessoa está quite com a lei aqui terrena, se ela não tem nenhum processo, nenhuma condenação, se ela tem uma postura ilibada. Mas não necessariamente essas pessoas, elas sabem avaliar o indivíduo e julgar com imparcialidade, tendo em vista que se ela for condenada e se ela for punida, ela terá condições de refletir sobre o erro cometido e se reajustar, se reabilitar. As pessoas são chamadas lá, na maioria das vezes, elas mesmas ficam surpreendidas por ser convocadas, às vezes não têm o devido equilíbrio emocional para fazer aquilo, mas são convocadas pela lei e têm que ir. E decide conforme os seus conceitos, os seus preconceitos. Se a pessoa é de uma religião X, ela vai puxar mais para um lado. Se ela é de uma religião Y, ela vai puxar para o outro. Se ela é materialista, segundo a sua tendência. Por mais que se diga a ela da responsabilidade de julgar uma pessoa, porque está em jogo ali uma vida, mesmo que a pessoa queira, muitas vezes ela não tem estrutura para aquilo e nem preparação. No mundo espiritual, pelo que nos relata o André Luiz, todos os que são convidados para fazer parte de júris, todos eles têm o conhecimento da alma humana, das suas necessidades, para que quando fizer um julgamento, a punição que seja escolhida, elas realmente criem oportunidade para a pessoa se emendar, se corrigir, progredir, tomando todo o cuidado para não esmagar, para não humilhar a criatura e não tornar a situação dela pior do que aquela que já é. Agora, se há aqui um lugar, se há um espaço, uma construção, uma edificação que tem a finalidade de abrigar um júri, um juiz, então vai ter alguém que é julgado. E quem são essas criaturas que são julgadas no mundo espiritual? Há delinquentes tanto no plano terrestre quanto no plano espiritual, e em razão disso, não apenas os homens recentemente desencarnados são entregues ao julgamento específico sempre que necessário, mas também as entidades desencarnadas que no cumprimento de determinadas tarefas se deixam muitas vezes arrastar às paixões e a caprichos inconfessáveis. Os que são submetidos ao julgamento são homens e mulheres que estavam encarnados e tendo deixado aqui a existência física, eles podem ser levados a esse julgamento e receber alguma punição
com vista à reparação quando desprezaram a oportunidade, quando não cumpriram aquilo que foi combinado. Ou então espíritos que, estando lá no mundo espiritual, eles assumem um compromisso, uma missão, e no exercício dessa missão eles se entregam à paixão. Mas a gente tem que também ter aqui um certo discernimento, porque às vezes esse julgamento é uma conversa, depende da camada, depende do lugar, da cidade espiritual. Ele pode ser uma conversa, como as terapêuticas que tem aqui na Terra. A pessoa vai conversando com espíritos preparados, ele mesmo vai falando, vai expondo a sua situação, as suas dificuldades, os seus fracassos, e a própria criatura chega na conclusão de que ela falhou e ela pode pedir uma nova encarnação, ou ela pode pedir um trabalho com uma natureza mais difícil, que exija dela mais dedicação, mais renúncia, mais sacrifício. É importante anotar, contudo, que quanto mais baixo é o grau evolutivo dos culpados, mais sumário é o julgamento pelas autoridades cabíveis. E quanto mais avançados os valores culturais e morais do indivíduo, mais complexo é o exame dos processos de criminalidade em que se emaranhe, não só pela influência com que atua nos destinos alheios, como também porque o espírito, quando ajustado à consciência dos próprios erros, ansioso de reabilitar-se perante a vida e diante daqueles que mais ama, suplica por si mesmo a sentença punitiva que reconhece indispensável à própria restauração. Aqueles espíritos que cometeram crimes aqui na Terra, e às vezes a gente acha que crime é só matar o outro ou se matar, tem várias espécies de crime. Aqueles que deliberadamente se entregaram ao materialismo, eles vão para regiões abissais, são cidades espirituais em zonas purgatoriais, são regiões mais sombrias, mais escuras, e lá eles vão encontrar outros espíritos que se intitulam juiz e fazem julgamentos daquele tipo que nós vimos no livro Libertação, em que Gregório e a sua turma, os seus ajudantes, julgavam os outros espíritos. Eles mesmos julgavam e eles mesmos condenavam. Às vezes a condenação deles era torturar aqueles espíritos, ou através da hipnose, projetar na mente deles uma situação de culpa, para que eles pudessem experimentar a dor do arrependimento, aquela sensação desconfortável, apavorante. E aí alguém pode dizer, mas como é que Deus permite isso daí? Deus, Ele cria a possibilidade de cada espírito, se valendo dos dons que Ele dá, das suas faculdades, de usá-la para melhorar as suas condições. Quando o espírito ele abre mão disso e ele se desvia do caminho, ele que está fazendo essa própria escolha. E essa situação que ele fica não é uma situação definitiva, é uma situação transitória, até que no choque com essas experiências ele vai se abrindo para o arrependimento, e aí então ele toma um outro caminho, sempre auxiliado pelos espíritos que estão mais evoluídos. Por esse capítulo curto, André Luiz quis aqui só deixar um registro que ainda no mundo espiritual, mesmo desenfaixado do envoltório físico, do corpo carnal, do corpo de carne, ainda nós vamos ter os processos de julgamento. Quanto mais para baixo, mais severo é o julgador, porque as noções dele de justiça é desprovida de misericórdia, de amor. Quanto mais elevado, mais respeito se tem à liberdade de escolha do espírito que está sendo avaliado,
mais responsabilidade tem o próprio espírito para que com sinceridade identifique os seus pontos falhos e queira reparar para poder definitivamente entrar numa condição de espírito mais avançado, porque esse espírito mais avançado, ele passa a usufruir de todas as benesses que Deus coloca à disposição dos seus filhos. Um outro capítulo é sobre a vida social dos desencarnados. Como que se apresenta a vida social dos espíritos desencarnados? No plano espiritual imediato à experiência física, as sociedades humanas desencarnadas, em quase 2/3, permanecem naturalmente jungidas de alguma sorte aos interesses terrenos. Dá uma olhada nisso. 2/3 dos espíritos que estão, aqui ele incluiu todas as colônias espirituais aqui da Terra. 2/3 dos espíritos que estão desencarnados continua ainda preocupado com as mesmas preocupações da Terra. Chega no mundo espiritual e continua preocupado. Quais são as preocupações que se tem aqui na Terra? Você vai comer, se vai ter comida, se vai ter condições de pagar o aluguel, a casa, a água, se vai ter a companhia, a admiração de amigos, o aplauso da sociedade. O que está acontecendo com os seus adversários? Se os seus adversários estão recebendo a punição daquele mal que tenha feito para ele. 2/3 ainda está ligado aos vícios de toda sorte, porque as preocupações aqui na Terra, elas estão mais ligadas aos vícios do que aos sentimentos nobres. Então veja o trabalho que ainda está reservado para a Terra, para que ela possa findar o ciclo de prova e expiação e dar início à regeneração. Veja a dificuldade do médium, porque o médium convive com esses espíritos. Ele é um canal aberto, ele é um intérprete entre os dois mundos. Agora, se no mundo espiritual a presença de 2/3 deles estão ligados ainda às coisas da Terra, é muito difícil um médium manter um plano de vibração elevada e atrair para si a assistência realmente dos espíritos superiores. Cada vez que a gente estuda, aumenta ainda mais a nossa admiração pelo Chico Xavier, que desde criança, desde mocinho até os 92 anos de idade, usou a sua mediunidade, assessorado por bons espíritos. Porque ele podia também ter falhado, ainda mais com mediunidade, com possibilidades alargadas. Só existe uma maneira do espírito atrair a presença dos espíritos bons: é ele estar constantemente bem intencionado, constantemente preocupado em fazer o bem sem nenhum interesse. Os espíritos bons, eles utilizam o médium desse com gosto. Enquanto o médium estiver fazendo isso com gosto, eles continuam usando o médium. Depois, se o médium deixa de fazer assim, eles não usam mais a mediunidade, se afastam do médium. Mas alguém usa. Quem usa? Aqueles que estão preocupados com as coisas da Terra. Mas ficar preocupado só com as coisas da Terra, as conversas da Terra, os interesses da Terra, não nos ajuda a alcançar o objetivo da encarnação. Porque se fosse para nós ficarmos igual à última encarnação, nós não teríamos vindo. Todos nós, pode ser que a gente não consiga, mas todos nós, quando pleiteamos essa encarnação, tínhamos um objetivo de superação, de sair dela melhor do que a última encarnação. Eles continuam conversando lá sobre as coisas que estão preocupados aqui. Os familiares, a casa, as instituições políticas,
religiosas, não é só também dos vícios, mas as coisas que deixaram aqui na terra. Egressas do próprio mundo em que se lhes tramam os elos da retaguarda, quando não se desvairam nas faixas infernais, igualmente imanizados ao planeta de que se originam, trabalham com ardor não só pelo próprio adiantamento, como também no auxílio aos que ficaram. Está dizendo aqui que um pequeno grupo de espíritos, quando desencarna e não estão imanizados, imantados, presos no planeta da qual deixaram pela desencarnação, quando eles não estão fortemente atraídos pelo estilo de vida, pelas dependências energéticas e de hábitos, de costume que estão aqui na Terra, aí eles fazem um trabalho muito importante com vista ao seu aprimoramento e ao auxílio, à assistência de muitos. Naturalmente, as almas que constituem a percentagem a que nos referimos, distanciadas ainda do aprimoramento ideal, procuram aperfeiçoar em si mesmas as qualidades nobres menos desenvolvidas, buscando o clima adequado que lhes favoreça o trabalho. Convictas de que não tornarão a terra para a solução dos problemas que lhes enevoam ou afligem o campo íntimo, situam-se em tarefas obscuras junto aos semelhantes encarnados ou desencarnados. Quando se reconhece vitimadas pela vaidade ou pelo orgulho que ainda lhes medram no seio e localizam-se em aprendizados valiosos da inteligência, em se vendo inábeis para os serviços especializados do pensamento, não obstante os talentos sentimentais que já entesouram consigo. Então, como é que é a vida social do desencarnado? Aqueles que estão em região mais baixa convivem com os encarnados, subtrai-lhe as energias, tem aqui na Terra a dispensa energética que eles precisam, se alimenta dos pensamentos, dos fluidos dos encarnados. Outros tantos estão mais elevados, eles convivem entre si, eles se reúnem em grupos que têm o mesmo ideal, a mesma afinidade de aprender, de evoluir e de se envolver em trabalhos nobres para ajudar aqui a vida na Terra, porque eles sabem que a Terra será o palco das suas futuras encarnações. Então é de interesse imediato deles ajudar no desenvolvimento da Terra, porque se a Terra caminha bem, se a Terra evolui, eles vão voltar nesse celeiro para continuar para dar continuidade ao seu trabalho de evoluir. Quase todos, no entanto, obedecem aos ditames do amor ou do ideal que lhes inspiram a consciência. Aglutinam-se em verdadeiras cidades e vilarejos, com estilos variados, como acontece aos burgos terrestres, característicos da metrópole ou do campo, edificando largos empreendimentos de educação e progresso em favor de si mesmas e a benefício dos outros. Ele comparou as organizações, as comunidades lá no mundo espiritual com as grandes cidades aqui na Terra, vai aglomerando, formando os bairros, ou então no campo, onde as pessoas se reúnem em colônias. Da mesma forma, no mundo espiritual há esse agrupamento de espíritos. As regiões purgativas ou simplesmente infernais não são por elas amparadas quanto possível, organizando-se aí, sob o seu patrocínio, extensa obra assistencial. Assim como na Terra as pessoas saem de seus lares em grupos e às vezes vão nas favelas entregar cesta básica, alimento, remédio, roupas, vão ver se tem pessoas doentes. Lá no mundo espiritual, eles saem dessas cidades, dessas colônias, e vão para as regiões
mais baixas, às vezes regiões abissais, fazer verdadeiros trabalhos assistenciais, que é conversar com aquelas entidades, ver as que estão já preparadas, as que estão já arrependidas para ser levadas para as cidades mais organizadas. Ou então exortando-as para que elas, mais cedo ou mais tarde, possam sair daquela condição. No plano físico, a equipe doméstica atende à consanguinidade, em que o vínculo é obrigatório, mas no plano extrafísico, o grupo familiar obedece à afinidade, em que o liame é espontâneo. Por isso mesmo, na esfera seguinte à condição humana, temos o espaço das nações, com as suas comunidades, idiomas, experiências e inclinações, inclusive organizações religiosas típicas, junto das quais funcionam missionários de libertação mental, operando com caridade e discrição, para que as ideias renovadoras se expandam sem dilaceração e sem choque. Algumas informações que nós estamos vendo nesse final de livro é só uma síntese de algumas coisas que nós já estudamos. Mesmo porque nós que estamos aqui na nossa casa estudando o livro da Federação Espírita Brasileira, para poder organizar aquele material, eles vão buscar informação na codificação, nos livros de Kardec, nos livros de André Luiz e nos livros de Emmanuel. Por isso que dá a impressão que a gente já viu, já ouviu falar sobre isso. Realmente, é porque eles vêm buscar nesta fonte as informações, dependendo do assunto que nós estamos tratando. Às vezes nós estamos estudando lá no domingo o MEP, que é Mediunidade Estudo-Prática, às vezes o EAD, que é na quarta-feira, Estudo Aprofundado de Doutrina, e o ESD, que é o Estudo Sistematizado, dado na terça-feira. Todos esses materiais organizados pela Federação Brasileira, eles vão buscar na fonte doutrinária, e a fonte doutrinária segura são os livros de Kardec, os livros de Emmanuel, os livros de André Luiz e outros livros de médios chamados médios seguros, médios que trouxeram uma revelação, uma informação, que estão alinhadas, que estão em sintonia com a doutrina dos Espíritos, porque a doutrina, ela não é nossa, ela não é de um homem, ela não é de Kardec, ela não é de Emmanuel, ela não é de André Luiz, ela é dos Espíritos. Para que nós possamos dizer que uma informação trazida, revelada, ela é da doutrina dos Espíritos, ela tem que estar concordando com a doutrina dos Espíritos. E a doutrina dos Espíritos foi apresentada a Allan Kardec. Então, enquanto nós estivermos numa literatura e ela estiver plenamente concordando, às vezes ela só está restaurando. Essa palavra eu gostei muito. A doutrina espírita, ela não complementa o ensino de Jesus, porque Jesus é o maior de todos, mas ela restaurou. O trabalho de Emmanuel, por exemplo, aqueles livros, aqueles romances históricos, ele restaurou a doutrina de Jesus, porque ela estava totalmente já deformada por conta das opiniões dos homens que ao longo do século foram modificando. Então os espíritos, eles não inventaram, eles restauraram a doutrina de Jesus, mostrando o verdadeiro sentido dele ter vindo aqui na Terra e o que vai acontecer para aquele que adotar a sua moral, a moral do seu Evangelho, e ser fiel a ela. Por isso então que fica essa impressão de que nós estamos repetindo, para nós que estudamos quase a semana toda, ou para nós que estudamos a semana toda. É porque a matriz para nós é a codificação e esses livros que foram trazidos pela mediunidade do Chico Xavier. Então ele está falando que no mundo espiritual, muito próximo aqui da crosta, existe o espaço das nações. Os espíritos que vão para lá, eles continuam ainda com a mentalidade da sua nação, da língua que exerceu nessa última encarnação. Com esses 2/3 de criaturas ainda ligadas, deste ou daquele modo, aos núcleos terrenos, encontramos 1/3 de espíritos
relativamente enobrecidos, que se transformam em condutores da marcha ascensional dos companheiros pelos méritos com que se fazem segura instrumentação das esferas superiores. E graças a 1/3, toda essa quantidade de espíritos que estão no mundo espiritual, de 1/3 deles liderando, socorrendo, organizando, planejando projetos de elevação, é que a Terra vai caminhando devagarzinho, ela vai evoluindo, ela vai se humanizando, se tornando mais solidária. Se nós temos 1/3 desses espíritos enobrecidos, então, para acontecer uma mudança moral na Terra, que é a que nós estamos aguardando, já que as principais modificações físicas já aconteceram, quem estuda a modificação das camadas da Terra percebe que as grandes revoluções no ambiente físico, elas já aconteceram. A Terra no começo era uma pasta, uma pasta rochosa derretida. Depois ela começou a solidificar, aí tinha uma partezinha que já estava sólida, a outra parte ainda que tinha essa camada rochosa derretida. Aí devagarinho é que foi endurecendo, foi chovendo, a chuva foi caindo da parte mais alta para a parte mais baixa. Os continentes tinham uma configuração completamente diferente do que tem agora. Eles foram se afastando, formou Europa, Ásia, África, América, Oceania. Surgiram as vidas nos oceanos, depois eles vieram para a Terra. As principais revoluções, não que não aconteça ainda terremoto, vulcão, isso daí acontece, mas assim, uma mudança drástica que a gente pode esperar para a Terra é essa mudança moral. Se tem 1/3 enobrecido e 2/3 ainda preocupado, ligado às questões terrenas, quando tiver o invertido, o inverso, 2/3 enobrecido, aquele 1/3 que ficar vai ser arrastado por essas ideias. Ainda nós estamos sob o predomínio do mal, das más tendências. E a culpa da Terra estar assim ainda não é dos maus, é dos bons, porque o mal ele tem iniciativa, ele se lança para frente, ele é arrojado. Pode perceber uma pessoa que não reflete no que ela fala. Quando a pessoa ela não tem responsabilidade com a palavra, ela fala sem preocupação. E os bons são tímidos, diz os bons espíritos. Culpa é dos bons. Os espíritos superiores falam: a Terra está assim, não é por causa dos maus, é por causa dos bons. Os bons são tímidos. Eles não vão para a linha de frente das batalhas justas. Eles se encolhem e os maus predominam. E você vai ver isso em qualquer lugar. Mas você vê, para formar um conselho, estava falando dos conselhos que tem no mundo espiritual. Para formar um conselho você tem que pegar a pessoa a laço. Pode ser o conselho da merenda, o conselho dos idosos. Na escola tem que pegar a laço a pessoa, impor, senão ela não vai, quando deveria ser uma coisa espontânea. A cidade é nossa, é do cidadão. Eu voluntariamente quero participar disso, não para ficar criando conflito, problema, mas para ajudar as coisas a se encaminhar certo. Então é isso é a mensagem que eles deixam. A Terra está assim ainda nessa inversão. Passado tanto tempo, era para estar já 2/3 bom, então 1/3 enobrecido e 2/3, porque os bons eles se encolhem e aqueles que não são vão assumindo os espaços. Na política a mesma coisa. Os bons não querem se envolver porque sabem que vai se atritar diretamente com aqueles que têm má tendências e deixa todo o espaço vazio para os mal intencionados. E também aí você vai ver as câmaras onde são decididas as decisões de tudo que vai ser aplicado, do orçamento que vai ser aplicado na cidade, esvaziado, ninguém acompanhando. De quem é essa responsabilidade? De todos nós, né? E por último, nós vamos ver, pelo nosso tempo, o capítulo Matrimônio e Divórcio. Poderíamos
receber algumas noções acerca do matrimônio, bem como do divórcio no plano físico, examinados espiritualmente. Nas esferas elevadas, as almas superiores identificam motivo de honra no serviço de amparo aos companheiros menos envolvidos que estagiam nos planos inferiores. Não podemos esquecer que na Terra o matrimônio pode assumir aspectos variados, objetivando múltiplos fins. Em razão disso, acidentalmente, o homem ou a mulher encarnados podem experimentar o casamento terrestre diversas vezes, sem encontrar a companhia das almas afins, com as quais realizariam a união ideal. Isso porque, comumente, é preciso resgatar essa ou aquela dívida que contraímos com a energia sexual aplicada de maneira infeliz ante os princípios de causa e efeito. Uma coisa aqui ficou bem claro, que os laços que nós temos aqui na Terra, os laços consanguíneos, nem todos se perpetuam no mundo espiritual. Aqueles que são almas afins e estão se encarnando no mesmo grupo, desencarnando, voltam a se reunir no mundo espiritual. Mas aqueles que estavam aqui ligados por outras condições, por outros interesses, desencarnando, não voltam a se encontrar no mundo espiritual. Quando se fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo que o que Deus uniu o homem não separa, ele está falando de ligação, de união entre as almas pelo sentimento, pelo amor. E aí então poderia até dizer, não dizer o que Deus uniu o homem não separa, podia dizer assim, o que está unido pelo amor, nem que o homem queira, ele não separa. Porque é uma ligação por sentimento, por afinidade, por amor. E quem está ligado por amor pode até não estar presente fisicamente. A outra parte pode até estar distante por uma circunstância do destino. O destino que a gente está falando é a lei de causa e efeito. Mas mesmo distante, o laço do amor permanece e aquela pessoa que está distante, se ela vê a outra progredindo, crescendo, ela fica feliz. É isso que quer dizer não separa. Separa, como é que isso vai ser? A mente é livre. O corpo físico fica preso, fica acorrentado, fica dentro de uma cela. Mas a mente, ela sempre é livre. Ela vai para onde ela quer. O André Luiz está falando que a maioria dos casamentos aqui na Terra não é nesta condição. Elas são resgate, elas são reajustes. E muitas vezes o mesmo espírito encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna. E em todos os casamentos que teve, ele não vai encontrar essa alma afim. Ele não é feliz no casamento. Ele tem um compromisso, uma responsabilidade dentro daquele casamento. Porque se ele não é feliz, ele não se completa naquele casamento, ele também não pode abandonar aquele casamento. Porque se ele cumprir com aquele reajuste, aquele resgate, pode ser que na outra encarnação será habilitado. Não falou anteriormente dos julgamentos? Ele será habilitado a encontrar com a sua alma afim. Enquanto ele não passa por essa porta estreita, ele vai continuar se encarnando sem a presença da sua alma afim. O que gera muita agitação, muita angústia, muito esvaziamento, a sensação de incompletude. Depende do débito. Esses são os que têm o débito, os débitos. Por que ele tem o débito? Já foi até falado com a natureza. Olha lá, ó. Aquela dívida contraída com energia sexual. Como que a pessoa pode contrair uma dívida com energia sexual? Numa encarnação desprezando
o amor, a consideração e o respeito pelo outro. Ilude a outra pessoa, promete amores verdadeiros, amores eternos. Quando a pessoa está toda envolvida emocionalmente, abandona, não cuida da pessoa. E aí a pessoa pode até tomar um caminho perigoso e a criatura se torna responsável. Isso tem que se voltar a falar na terra. A gente não ouve mais a pessoa falar. Você cativou uma mulher, um homem, você é responsável por isso. Ah, mas foi culpa dele que mandou ele se apaixonar. Não. Pode ser até para a terra isso, né? Mas pela lei espiritual não. Você se torna responsável por aquele que você se fez querido, amado. E isso em todas as relações. Por exemplo, numa instituição religiosa, a gente começa a assumir um papel de organizador dos ensinos, das ideias. As pessoas começam a confiar na gente. Elas se entregam a vida dela por aquela liderança. E daqui a pouco a gente faz alguma coisa, tem uma queda gigantesca por paixão, por não ter vigiado e orado, se torna responsável por todo aquele agrupamento. Fica registrado na nossa própria consciência. Então essas pessoas vão encarnando, desencarnando com aqueles que elas desajustaram, não é? É o marido que desajustou a esposa na outra encarnação, é a esposa que desajustou o marido, ou o casal que está comprometido e traz como filho e como filha. São essas encarnações difíceis que exigem maior tolerância, maior entendimento, maior compreensão, e é para nós, essas criaturas, que foi proclamado o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus não é para os espíritos superiores. Os espíritos superiores já são tudo aquilo que está no Evangelho por natureza. Ele é para nós um roteiro para a gente seguir. Entretanto, se o matrimônio expiatório ocorre em núpcia secundária, o cônjuge liberado da veste física, quando se ajuste à feição nobre, frequentemente se coloca a serviço da companheira ou do companheiro na retaguarda, no que exercita a compreensão e o amor puro. Tudo isso que os espíritos vêm trazer, às vezes através de uma síntese, é porque houve perguntas, houve dúvidas. Muitas pessoas iam perguntar para o Chico Xavier. Pedia para o Chico consultar o Emmanuel ou o André Luiz. E na medida que eles foram elaborando os livros, eles foram também atendendo a pergunta, que era a pergunta de muita gente. Aqui, ele não fez em forma de pergunta, mas na hora que a gente lê esse trecho, fica claro uma pergunta terrena, dizendo assim: o homem se casou com uma mulher, aí o homem morreu, a mulher ficou viúva, e ele vai para o mundo espiritual. E depois ela se casa com outro homem. Como é que ele fica lá, esse espírito? Muita gente perguntou isso, parece que não. Mas a ligação, o apego que nós temos uns com os outros, faz com que as pessoas se achem dono da outra, até quando ela desencarnou. Você vê como que nós ainda não estamos totalmente desprendidos, purificados. Isso é normal nessa nossa etapa evolutiva. Aí o André Luiz responde, o que ele está vendo lá. Porque lá não é campo da hipótese. Os livros do André Luiz não é o campo filosófico das hipóteses. Eu acho que é isso, dado que aconteceu isso. Não, ele está vendo. Ele está vendo, ela está conversando, sentando no banco com um viúvo lá, né? Um homem que deixou uma esposa aqui e que ela casou com outro homem. Ele está conversando. E aí, como é que acontece? Ele vai ver que um fica com ciúmes. Não aceito isso. Que negócio é esse? Como é que ela fez isso comigo? Nós continuamos sendo homem e mulher no mundo espiritual. Aconteceu com ele mesmo. É? Ficou. Sim. A raiva que ele sentiu. Sim. E aí ele vê outros que estão, não, foi bem, ainda bem que ela arrumou.
porque ela ainda tem um tempo para viver ali, tem projetos, às vezes deixa filhos, vai ajudar a cuidar dos meus filhos e vira um benfeitor. Acontece as duas situações. E nós já estudamos aqui, né, em outros livros, o caso de que uma virou obsessora da família, e no outro caso que virou. E essa mesma que virou obsessora depois se transformou numa benfeitora. E casos já de alguns que já teve um entendimento e já virou um benfeitor. Outra pergunta que vem, tá bom. E quando desencarnar todos, os três lá no mundo espiritual, como é que vai formar essa família? Quem que vai ser a esposa? Quanto à reunião no plano espiritual, é razoável se mantenha aquela em que prevaleça a conjunção dos semelhantes no grau mais elevado da escala de afinidade eletivas. Se os viúvos e as viúvas das núpcias efetuadas em grau menor de afinidade demonstram sadia condição de entendimento, são habitualmente conduzidos depois da morte ao convívio do casal restituído à comunhão, desfrutando posição análoga à dos filhos queridos, junto dos pais terrenos que por eles se submetem aos mais eloquentes e multifários testemunhos de carinho e sacrifício pessoal para que atendam dignamente a articulação dos próprios destinos. Primeiramente, só vai para uma região aqueles que têm alguma afinidade. E estando nessa região, existe aquelas que são mais afins. Aquelas que são mais afins, elas permutam entre elas os raios da simpatia e dos mesmos ideais. Se uma daquelas três ela aceitar essa condição, ela vai para conviver junto e vai ser tratada por essas duas almas que são mais afins como os filhos são tratados aqui na Terra. Deu para entender isso ou não? Tranquilo? Convive todos como irmãos, uma convivência fraternal. Agora, por natureza, aqui na Terra não tem aqueles que a gente se identifica mais? A gente conversa, a gente compartilha anseios, preocupações, receios e preocupações, confidências. E no mundo espiritual não é diferente, os raios se identificam mais para aqueles que têm, pelo caminho evolutivo que desenharam, uma certa afinidade. O que fez muitas pessoas erroneamente adotar o conceito de alma gêmea. E ainda tem alguns palestrantes falando de alma gêmea. Não tem importância falar alma gêmea quando a gente entende que por trás da ideia da alma gêmea seja esses espíritos afins. Cada um teve sua origem lá em Deus e foram fazendo o seu caminho evolutivo, mas porque trabalharam o seu caminho evolutivo mais ou menos igual, estão em identidade de sentimento, de propósito. Esta alma gêmea a gente sabe que existe. O que a gente não entende como sendo a expressão da verdade é quando algumas pessoas dizem que as almas gêmeas são aquelas que foram criadas uma à metade da outra para elas se encontrarem. Essa que a gente acha que não corresponde àquilo que existe na natureza, na lei divina. Contudo, se a desesperação dos ciúmes ou a nuvem do despeito enceguecem esse ou aquele membro da equipe fraterna, os cônjuges reassociados no plano superior amparam-lhe a reencarnação à maneira de benfeitores ocultos, interpretando-lhes a rebelião por sintoma enfermiço, sem lhes retirar o apoio amigo até que se reajustem no tempo. Então está falando que se uma das partes ali não aceita, no caso de uma pessoa desencarnar e o cônjuge contrair a segunda núpcias e os três estando desencarnados no mundo espiritual, se uma das partes não aceitar aquela condição, aí então aqueles que estão, os dois que estão melhor preparados, eles vão organizar uma reencarnação para aquela pessoa que está ainda ligada aos ciúmes, porque os ciúmes, ele é um escolho à evolução, ele é prejudicial à evolução. Vamos preparar uma encarnação
para criar aqui na Terra condições, situações em que a pessoa possa treinar, vencer o ciúme. E aí quando começa a acontecer essas situações, a pessoa começa a se desesperar, né? Ela acha que ela é amaldiçoada. Todas essas coisas acontecem na minha vida. Mas tudo isso foi cuidadosamente programada para acontecer mesmo. Porque se não acontecesse, o espírito não ia exercitar a sua inteligência, a sua capacidade de superação. Quer dizer que o ciúmes é considerado no plano espiritual como uma doença, como uma desarmonia. E a gente fala assim, mas tem um ciúmes que é bom, né? Aqueles ciúmes pequeninos, é sinal de cuidado. Não, cuidado é cuidado. Cuidado é cuidado, ciúmes é ciúmes. É igual a gente falar, não, bebida alcoólica, ela é ruim quando a gente exagera. Não, bebida alcoólica é bebida alcoólica. Todo mundo que toma, pode ser um traguinho ou uma cervejinha, sabe que está ingerindo uma substância perigosa. Não tem como, tem coisa que não dá para amenizar. Ciúmes besta, não existe ciúmes, né? É ciúmes doentio. Agora dizer que todos temos, porque ainda não estamos evoluídos, aí é outra coisa. O que não pode se fazer é apologia. O que é apologia? É pegar uma coisa ruim e fazer propaganda que ela é uma coisa boa. Igual alguns jovens. Maconha não é droga. Maconha não é droga. Eles fazem assim, propaganda de que maconha não é droga. E ela é uma droga. Já estamos falando que o cigarro é uma droga, que a bebida é uma droga, a maconha é uma droga. Então, o mundo espiritual, ele trata os ciúmes como uma doença, uma desarmonia. E se alguma das partes envolvidas apresentar essa enfermidade, eles programam uma reencarnação terapêutica. O que é uma reencarnação terapêutica? A pessoa será testada naquilo que ela tem de mais frágil para ver se ela modifica a sua estrutura íntima. Ninguém veja nisso inovação ou desrespeito ao sentimento alheio, porquanto o lar terrestre, enobrecido, se analisado sem preconceitos, permanece estruturado nessas mesmas bases essenciais, de vez que os pais humanos recebem muitas vezes no instituto doméstico, por filhos e filhas, aqueles mesmos laços do passado, com os quais atende ao resgate de antigas contas, purificando emoções, renovando impulsos, partilhando compromissos ou aprimorando relações afetivas de alma para alma. É nessa condição que, em muitas circunstâncias, surgem nas entidades renascentes, sem que o véu da reencarnação lhe esconda de toda a memória, as psiconeuroses e as fixações infanto-juvenis, cuja a importância na conduta sexual da personalidade é exagerada em excesso pelos sexólogos e psicanalistas da atualidade, carentes de mais amplo contato com as realidades do espírito e da reencarnação, que lhes permitiriam ministrar aos seus pacientes mais efetivo socorro de ordem moral. Ele está dizendo que os lares estão repletos disso, de espíritos que se encontram para uma situação de resgate, de reajuste. Resgate não pode ser entendido como sofrimento. Acaba virando sofrimento para algum porque não aceitam aquilo, não aceitam a empreitada, o trabalho. Resgate se um espírito está desequilibrado por responsabilidade minha, então eu vou cercá-lo de amor. Que sofrimento tem isso? Eu vou cercá-lo de amor, de cuidado e de atenção para que ele dê a volta por cima e se eduque, se discipline, se sinta de novo amado, dê valor às coisas nobres. Qual é o problema? É que a pessoa acha que ela vai perder a vida dela. É aí que surge o problema. Mas eu vou deixar minha vida de lado? E a minha vida? Eu tenho que cuidar de mim. E aí vira aquele problema, porque o espírito que foi desviado, ele requer atenção, ele quer o cuidado, só que ele está desequilibrado, ele é agressivo, ele é violento, né? Mas quem é que promoveu aquele desequilíbrio nele? Quem ajudou? E também os casos de fixação infantil, que são os casos de meninos que se apaixonam pela mãe, ou de meninas que se apaixonam pelo pai.
já vieram apaixonados de outra encarnação, mas agora na condição de filho para sublimar aquela energia. E o André Luiz está falando que se os nossos psicólogos tivessem essa orientação espiritual, se eles aceitassem que aquela criatura que está ali na frente dele é um espírito imortal que já teve várias vivências e conhecesse essas tramas, eles poderiam ajudar muito melhor do que ficar tendo aquele entendimento reto, tudo é isso, tudo é aquilo, né? E quanto ao divórcio? Quanto ao divórcio, segundo os nossos conhecimentos no plano espiritual, somos de parecer não deva ser facilitado ou estimulado entre os homens, porque não existe na Terra uniões conjugais, legalizadas ou não, sem vínculos graves no princípio da responsabilidade assumida em comum. Anteriormente, ele disse que a maioria dos casamentos aqui na Terra são casamentos por reajuste. Ora, ninguém se encontra com alguém para reajustar se já não teve um compromisso anterior. Então, se ele já está lá naquele casamento porque ele tem um compromisso anterior, é porque programaram, ou ele mesmo programou, ou programaram para ele aquela encarnação para estar naquela situação, para melhorar a sua economia, a sua conta espiritual. E para nós não facilitarmos, dizer assim, como virou moda agora, não deu certo, separa. Não deu certo, separa. Então todo mundo separa, né? Porque já veio sem dar certo. É para fazer dar certo, né? Não, vai ser. A única situação que ele fala que é pra gente, a gente não, é pro casal, então se desvincular daquele compromisso, mas sabendo que adiou o reencontro. Mal saídos do regime poligâmico, os homens e as mulheres sofrem ainda as sugestões animalizantes e por isso mesmo, nas primeiras dificuldades da tarefa a que foram chamados, costumam desertar dos postos de serviços em que a vida os situam, alegando imaginárias incompatibilidades e supostos embaraços, quase sempre simplesmente atribuíveis ao desregrado narcisismo de que são portadores. Estamos falando que a humanidade ela mal saiu da poligamia, quando um homem podia ter várias parceiras e uma mulher tinha vários parceiros. E como que ela procurava esse parceiro? Por afinidade física, pelos prazeres físicos, ou os prazeres do sexo, ou os prazeres da segurança que o par poderia oferecer. Como nos animais, um animal mais forte, com aquela genética, poderá doar, transferir para os filhos a prole, ou poderá proteger melhor o território, ou trazer alimentação. E como nós trazemos isso ainda, no menor sinal de dificuldade, a pessoa já quer se desvincular daquilo. Para quê? Estou numa situação de sofrimento, a pessoa não sabe me valorizar, só me maltrata, eu vou procurar outro, porque eu tenho o direito de ser feliz. E com isso exerce viciosa tirania sobre o sistema psíquico do companheiro ou da companheira mutilados ou doentes, necessitados ou ignorantes, após explorar-lhes o mundo emotivo, quando não se internam pelas aventuras do homicídio ou do suicídio espetaculares, com a fuga voluntária de obrigações preciosas. Aí a pessoa já veio nesse núcleo familiar, ela já veio resgatar com aquela criatura que ela se comprometeu com ela abandona, ele fica mais comprometido, ela fica mais comprometida, mais perdida na encarnação e pode cometer um crime ou um homicídio. E aí nós nos tornamos responsáveis. O mundo fala que não. Alguns espíritas precipitados também falam, não é isso, fez isso porque quis, né? Todos somos livres. O André Luiz está falando que ele está vendo lá no mundo espiritual diferente do que nós estamos falando aqui. Que ele está vendo a pessoa mais uma vez comprometida. Ela já estava comprometida, mais uma vez comprometida. É necessário, o Evangelho fala de Jesus. É isso que nós não queremos de jeito nenhum. Sacrificar os próprios desejos.
Isso é difícil. Às vezes abala a pessoa tão emocionalmente, né? Uma separação, o que foi largado, digamos assim, é tão abalado emocionalmente que tem consequências sérias na saúde. E isso, aquela pessoa. Vai ter que voltar e corrigir, ajudar a pessoa a se curar. Para encerrar aqui, é imperioso assim que a sociedade humana estabeleça regulamentos severos a benefício dos nossos irmãos contumazes na infidelidade aos compromissos assumidos consigo próprio, a benefício deles, para que se não agreguem a maior desgoverno e a benefício de si mesma, a fim de que não regresse a promiscuidade alvitante das tabas obscuras em que o princípio e a dignidade da família ainda são plenamente desconhecidos. E finaliza falando, quer dizer, tem as situações de exceção. Entretanto, é imprescindível que o sentimento da humanidade interfira nos casos especiais. Ele está dizendo que nós aqui na Terra deveríamos criar leis e costumes para dificultar a separação. E nós estamos caminhando no sentido contrário. Querendo legalizar aborto, querendo legalizar, facilitar as separações, né? Mas tem os casos de exceções em que nós deveremos intervir, a sociedade deve intervir, em que o divórcio é o mal menor que possa surgir entre os grandes males pendentes sobre a fronte do casal. Não está falando só naqueles casos extremos em que a gente está percebendo que aquela relação doentia está colocando em risco alguma das partes, porque dentro de um relacionamento desse estão adversários e eles podem se matar. E se matar não é resgate, é mais compromisso. Então aí é melhor que cada um siga a sua parte, porque vai aprender mais, vai se espiritualizar, e na hora que volta mais espiritualizado, com mais chance de sucesso. Sabendo-se, porém, que os devedores de hoje voltarão amanhã ao acerto das próprias contas.